A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que bom estar aqui com vocês para a gravação de mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2022. Hoje, a lição de número 4, a lição que está dentro da contextualização das sutilezas, não é, dos dias atuais, dos ataques dos dias atuais, e que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Começamos, irmãos, o trimestre abordando temas extremamente interessantes para o nosso cotidiano cristão, né? Então, falamos na primeira lição sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, na segunda, sobre a sutileza da banalização da graça. A terceira lição, comentei com os irmãos, conforme o título proposto, sobre a sutileza da imoralidade sexual. E agora, então, a sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo para essa lição está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 19, versículo de número 6, aonde diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática diz: o padrão bíblico para o casamento é aquele que ele seja, aliás, heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Vou repetir: padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe para essa lição está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 19, dos versículos 1 ao 9, onde diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Os objetivos da lição são expor o divórcio no contexto bíblico, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio e refletir a respeito da prática pastoral com as pessoas em situação de divórcio. Para a motivação dessa lição, quero começar comentando com os irmãos que o divórcio ele é um desafio, não é, irmãos, em toda contextualização da igreja cristã. E mais desafiador ainda é não banalizar a prática do divórcio e, ao mesmo tempo, cuidar de maneira evangélica, não é, das pessoas que sofreram com o divórcio. Então, nós temos aí os desafios. Não banalizar a prática, ou seja, não tornar a prática que é condenada biblicamente uma coisa normal.
e, ao mesmo tempo, nós temos por obrigação cuidar das pessoas que passaram pelo divórcio, né? Seja antes de ser crente, como depois de crente. Então, é um tema que vai exigir um pouco da nossa habilidade intelectual bíblica e também um pouco do nosso consenso, não é? E da nossa formação de caráter como crentes em Cristo Jesus. Então, queridos, para começar essa lição, o divórcio ele é entendido de maneira geral como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. E nesse aspecto, levando em consideração essa colocação acerca do divórcio, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, não é, que tem por resultado a anulação dos efeitos civis do casamento. Isso vai de acordo com cultura, né? Com a cultura que se vive. E, dependendo da cultura, né? Dos pressupostos religiosos e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir, né, que os cônjuges contraiam um novo casamento ou não. Então, o nosso desafio na lição de hoje é fazer uma análise do divórcio dentro da contextualização da cultura bíblica e da cultura contemporânea, né? E aí a gente já pode começar a fazer determinados tipos de colocações, tipo que, devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, não é? Tornando banal e normal, nós aqui nessa lição, não é? Vamos tomar por padrão o que as escrituras ensinam sobre o assunto, né, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado quando falar de determinados assuntos, por exemplo, acerca do divórcio, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não levar em consideração a banalização dos dias atuais sobre o assunto, não é? Não precisa ser um grande analista, não é? Ter uma formação acadêmica profunda para chegar à conclusão, para fazer a colocação que, nos dias atuais, o divórcio, secularmente falando, né, em termos da sociedade, dentro da contextualização social que a gente vive, levando em consideração os padrões mundanos, o divórcio é uma coisa normal, não é? Uma coisa que deve ser praticada. Agora, nós temos que tomar cuidado para analisar o que a Bíblia fala acerca do assunto. Também, irmãos, vamos observar o que fala a nossa declaração de fé, o que ela ensina ou o que ela orienta sobre o divórcio, né? Vale a pena lembrar também para os irmãos que esse não é um assunto fácil de ser ensinado. O divórcio sempre foi um assunto delicado, mesmo dentro da contextualização dos Antigo e Novo Testamento. Por quê? Isso deve se levar em consideração que, com o crescimento do pecado, a banalização do casamento, o homem ele se distancia do padrão original de Deus para o matrimônio. E qual era esse padrão de Deus para o matrimônio? Era a indissolubilidade do casamento, né? Aqui eu quero mostrar aos irmãos o que a Bíblia fala de fato sobre o divórcio e enfatizar, acima de tudo, que o divórcio não é um mandamento divino, tá certo? O divórcio sempre comece desde já a analisar a Bíblia Sagrada no que diz respeito ao divórcio, não como mandamento de Deus. Deus não mandou ninguém se divorciar. O divórcio ele é uma permissão humana e não um mandamento de Deus, tá certo? Antes da gente continuar no assunto, é importante a gente entender o que é o divórcio. Etimologicamente falando, não é? Ou seja, pesquisando um dicionário, o dicionarista ele fala para a gente que o divórcio ele é o rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges.
estabelecido na presença de um juiz, tá certo? Então, pela definição do dicionário, você observa que não há divórcio quando duas pessoas se desentendem. O divórcio, pelo dicionário, é o rompimento legal, né, irmãos, entre cônjuges, que é estabelecido na presença de um magistrado, ou seja, de um juiz de direito, tá certo? Teologicamente falando, né? Teologicamente falando, de acordo com o dicionário bíblico Vini, tá certo? Vamos tomar por referência o que o dicionário teológico fala sobre o assunto. O vocábulo grego apostasion significa, primeiramente, né, no primeiro momento, abandono. E esse termo ele é encontrado 3 vezes no Novo Testamento, sendo 2 vezes no Evangelho segundo escreveu Mateus e uma no Evangelho segundo escreveu Marcos, tá certo? E 4 vezes na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, né? Do hebraico para o grego. Então, o termo hebraico sefer, kritut, né? Em passagens como em Deuteronômio, no livro do profeta Isaías e também em Jeremias. Outra palavra grega no sentido de divórcio é apolio, né? Que significa repudiar, libertar, livrar. Né? Se levarmos em consideração a contextualização de Mateus 15, 23, significa despachar. E esse verbo também é utilizado para divorciar, né? Em passagens como Mateus 5:31 e Marcos capítulo 10, versículos 2, 4 e 11, tá certo? Pois com o divórcio, né, a mulher fica livre para casar-se novamente, conforme Deuteronômio. E existe ainda, né, o verbo grego chorizo, que aparece 3 vezes no Novo Testamento, lá nas cartas do apóstolo Paulo, que traz por significado separar e apartar. Irmãos, no contexto bíblico, né, vamos analisar aqui o divórcio de acordo com a Bíblia Sagrada. Primeiro, no Antigo Testamento. Antes, porém, é importante, né, já que a gente vai entrar na contextualização do Antigo Testamento e da Bíblia, né, propriamente dita sobre divórcio, é importante pontuar, irmãos, que o divórcio ele não tem origem nas Escrituras Sagradas. Bem antes de Moisés, né, escrever, ser usado por Deus na questão das leis, bem antes do período de Moisés, o servo do Senhor, já existem registros, não é, da prática do divórcio entre povos antigos. Não é? Um exemplo bem prático disso, irmãos, é o Código de Hammurabi, né? Um código de lei e de ética dos caldeus, datado de 1792 a 1750 a.C. Esse código ele legislava claramente sobre o divórcio e entre os diversos motivos para o divórcio, tá certo? Ele legislava claramente e ele dizia assim, ó, entre os diversos motivos para o divórcio estavam lá no Código de Hammurabi, casamento sem contrato escrito, a mulher do prisioneiro que não tiver renda para se sustentar, né? Então, eram questões, motivos para o divórcio, né? A mulher de um foragido, por qualquer motivo, desde que sejam respeitados os direitos dos dotes, a mulher de má índole, o marido relaxado, impotente, irresponsável ou desonesto, e a mulher acometida de doença incurável, né? Sendo, nesse caso, o marido obrigado a cuidar da mulher. Então, aqui só para os irmãos verem que antes das leis, não é? Antes do período de Moisés, houveram outros códigos que já
legislavam sobre o divórcio, né? Então, nos mostrando aí que o divórcio não é não se origina nas escrituras sagradas, não tem origem na Bíblia, tá certo? Já na história das civilizações ou na história da humanidade, já haviam legislações sobre esse assunto. Então, na antiga aliança, o plano de Deus, são algumas considerações que a gente deve observar para a raça humana. Isso é muito importante, né, irmãos? Lá na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o divórcio ele fosse monogâmico e vitalício, tá certo? Deus, o plano de Deus era que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Esse sempre foi o plano original de Deus. O profeta Malaquias, ele chegou a afirmar em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. No entanto, queridos, em alguns casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Por exemplo, eu já vou falar para os irmãos de Deuteronômio 4 Deuteronômio 24, de 1 ao 4, mas nesse texto, para os irmãos terem ideia, ele afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na igreja, tá certo? Que era o act dabar, né? Que traduzido como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Então, o texto de Deuteronômio 24, 1 ao 4, ele, segundo o autor da lição, ele não especifica o significado dessa expressão. E esse texto, ele deu margem para uma série de debates, né, em escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. Agora, independente disso, fica claro que não se tratava do adultério, né? Que no tempo de Moisés podia ser punido até com morte. Fica claro também, irmãos, que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, né? Nessas circunstâncias, segundo o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela, né? Em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, diz assim, ó, eu vou ler aqui para os irmãos, para ficar bem clara essa questão. Deuteronômio 24, do 1 ao 4, diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de casa, for e se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem a tomou para si e vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra do Senhor, teu Deus, que te dá por herança. Né, irmãos? Veja como isso aqui é complexo. A mulher foi repudiada pelo primeiro marido, né? Casou com o segundo. Se o segundo também a repudiar ou morrer, ela não pode voltar para o primeiro marido. Por quê? Porque ela foi contaminada por outro homem. Então você vê que a lei de Moisés, ela prescreve as razões para essa prática em termos tão gerais que se torna quase impossível explicar os motivos que justificam o divórcio. Então, essa expressão de Deuteronômio 24, coisa feia, não é? Era o Adabá. E na Septuaginta,
que é a versão do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, né? Ashemon pragma, que significa coisa vergonhosa, no português é coisa indecente nela, né? Por achar nela, ou por achar nela, na versão Almeida Revista Corrigida, é coisa indecente nela, tá certo? Aliás, na Almeida Revista Atualizada, me perdoe, é coisa indecente nela. E na Revista Corrigida é por achar, né, por nela achar coisa feia. Então, para os hebreus, a expressão não parecia tão clara, né, irmão? Sendo, portanto, objeto de controvérsia, dando origem a duas principais escolas de rabino, que era a Shammai e a Hillel, né? Então, o Senhor Jesus, ele, como veio cumprir a lei e não abrogá-la, deu verdadeiro sentido ao termo, utilizando uma expressão mais específica, né? Jesus utilizou porneia, que são relações sexuais ilícitas. Então, seria, se o marido achar na mulher relações sexuais ilícitas, e aí vai abrir também alguns debates sobre o assunto. Alguns desdobramentos da possibilidade do divórcio no Antigo Testamento. Então, a lei de Moisés, ela permitia em duas situações, né? Aliás, em duas situações, a lei de Moisés permitia, não, proibia o homem de conceder divórcio à esposa, tá certo? Se a esposa fosse acusada falsamente de pecado sexual pré-marital pelo marido, ou quando o homem desvirginasse uma jovem e o pai dela o compelisse a desposá-la. Então, nesse caso aí, a lei de Moisés proibia o homem de conceder divórcio à esposa. O pastor Ezequias Soares, ele cita o doutor Alfred Erdenshtein, né, judeu cristão que viveu no século XIX, como profundo conhecedor de cultura judaica, afirma que para os judeus da época era motivo para o divórcio. Ele explicando acerca da cultura judaica, né? Motivo para o divórcio era a mulher apresentar-se em público com cabelos soltos, né? A mulher andar pelas ruas desnecessariamente, a mulher falar com familiaridade com homens, a mulher maltratar os pais do marido na presença dele, a mulher gritar com o marido de maneira que os vizinhos pudessem ouvi-la, ou ter má reputação, tipo fraudes antes do casamento. Então, no Antigo Testamento, em caso de adultério, num sentido geral, ou em linhas gerais, a pena era de morte e não o divórcio, tá certo? Existem duas citações em que o divórcio ele foi praticado quando os judeus retornavam do exílio da Babilônia por causa do casamento ou de casamento misto, né? Está lá em Esdras 9 e 10 e também em Neemias capítulo 13, versículo de número 23. Então, queridos, é importante a gente frisar, né, que embora a lei de Moisés ela permitisse o divórcio, o Antigo Testamento, irmãos, ele deixa claro que Deus nunca aprovou o divórcio, né? E também é importante a gente observar a contextualização bíblica, por exemplo, e chegar à conclusão, que é muito clara, se olhar o assunto com cuidado, com cautela, que Moisés, o servo do Senhor, não ordenou o divórcio, ele apenas permitiu, né? Porque o divórcio ele nunca foi um mandamento bíblico, né? O divórcio é uma permissão humana. Olha só, Malaquias capítulo 2 e versículo 16, só para os irmãos terem ideia, né? No último livro do Novo Testamento, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ou seja, Deus nunca aprovou o divórcio,
né, irmãos? O homem permitiu o divórcio, mas não era o plano de Deus o divórcio, tá certo? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, Mateus 19, do versículo de número 4 a 6, Jesus mostra, irmãos, que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Está lá, não é? Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 4 a 6, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio fez o Criador, aliás, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Aí ele diz assim, ó, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, você observa que o Jesus ele mostra que o homem não tem o direito de separar, ou seja, de permitir, de autorizar o divórcio, né? Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, né? Que é citada lá na lei de Moisés, ou coisa indecente, dependendo da versão bíblica que a gente use. De acordo com Jesus, irmãos, o único motivo que justifica a separação, não é, do grego apolio, né? Apolio, que é o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. Então, essa expressão relações sexuais ilícitas, ele traduz o termo grego miokalmai, que significa adulterar. Então, no texto de Mateus, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. Então, o que se conclui dessa passagem é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por outras razões que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus, né? Então, dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu traição conjugal tem o direito de um novo casamento. Contudo, se a motivação não for infidelidade conjugal, ele se casar com outra, ele comete adultério, né? Biblicamente falando, comete adultério. Então, a nossa declaração de fé, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Então, no contexto das cartas do apóstolo Paulo, o casamento também é para toda a vida, né? Se a gente olhar, o apóstolo Paulo também defende esse tipo de casamento. No entanto, o apóstolo Paulo ele trata de outras situações não contempladas no evangelho, nos evangelhos. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, né? Ou seja, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. Então, no caso de crentes, o apóstolo Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não case de novo ou que se reconcilie. Tá certo? Tá lá, ó. 1 aos Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, os irmãos observam, né? O apóstolo Paulo, ele diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo, não é, irmãos? Ou então se reconcilie. No caso de casamentos mistos, ainda 1 Coríntios 7, versículo de número 15,
o apóstolo Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, essa não estaria sujeita à servidão. Né? O versículo de número 15 diz: mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para paz. Né? Veja que são situações que o evangelho não contempla. Então, a maioria dos intérpretes, né, da Bíblia Sagrada, eles vão entender que essa expressão não está sujeito à servidão, né, irmão, do grego dedolotai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para casar-se novamente. E esse entendimento ele é seguido pela declaração de fé da nossa igreja, não é, irmãos? Contudo, irmãos, preste atenção, somente no caso do abandono a partir do cônjuge não crente, tá certo? O crente, ele deve lutar pelo casamento, né, irmãos? Jesus, quando ele falou sobre o divórcio lá no Sermão do Monte, Jesus ele falou, né, sobre o divórcio lá no Sermão do Monte que nós estudamos no trimestre passado. E o assunto torna a aparecer quando os fariseus o trazem a Jesus. Eles queriam saber se Cristo tomaria partido de qual das duas escolas rabínicas da época. Então, a primeira era a escola de Shammai, né, que dizia que o homem não podia se divorciar de sua esposa a menos que se encontrasse alguma indecência nela, que era a questão da coisa feia, e a Hillel, que defendia que ele podia se divorciar até mesmo se ela tiver estragado um prato que preparou para ele. Então, a resposta de Jesus, ela transcende, né, irmãos, as discussões legalistas das duas escolas rabínicas, me perdoe, e ele atinge o cerne da questão. Jesus, em sua resposta, irmãos, ele focaliza o propósito original do plano de Deus para o casamento, que era a indissolubilidade. Né? Quando ele afirma, portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, argumenta que o divórcio contradiz essencialmente o propósito da criação de Deus. Porque Deus, ele constituiu o divórcio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Né, irmãos? Essas três características marcam a vontade de Deus para a questão do casamento. Aqui uma comparação, né, irmãos, dos textos utilizados como referência entre as duas escolas judaicas, rabínicas, e Jesus. Né? Por exemplo, o texto utilizado por referência pelas escolas rabínicas é Deuteronômio 24, de 1 a 4, tanto na Shammai como na Hillel. Jesus ele cita o plano original de Deus no livro do Gênesis 1:27 e 2:24. Né? Para a escola Shammai, porneia é um comportamento indecente ou imoralidade sexual. Para o Hillel, qualquer caso em que a esposa degradasse o marido, ou seja, era bem mais radical. Para Jesus, o comportamento imoral, tá certo? Então, por motivo da coisa feia, né, irmãos? Nas escolas rabínicas, o divórcio era exigido. No caso de Jesus, ele permitiu, não é? Mas ele não autorizou, ele não incentivou o divórcio. Isso aqui é interessante. Princípio cristão que deve ser priorizado na questão do divórcio é a reconciliação, né, irmãos? O perdão. O perdão é se arrepender e deixar. Que a Bíblia diz o que se arrepende e deixa, está diretamente ligado com isso.
que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Eu ouvi outro dia um comentário em um programa da mídia evangélica, aonde o apresentador ele falava claramente que não existe perdão. Na verdade, ninguém perdoa. Perdoa, né, irmãos? Perdoa. E nós temos casos de perdão que foram dados, que foram concedidos, né? Tanto na Bíblia Sagrada, como no nosso dia a dia, no nosso cotidiano como crentes. Né? E nos evangelhos? Nos evangelhos, primeiro, Mateus 5, 31 a 32. Diz a palavra de Deus assim, ó, vamos analisar aqui. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32 diz: Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Né, irmãos? Olha que coisa interessante. Faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, você observa que, ao contrário das escolas rabínicas de Shammai e Hillel, o Senhor Jesus, agora, ele restringia o divórcio, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, não é? Ou, traduzido na Almeida Revista e corrigida, como prostituição. Então, ele não deve ser uma regra geral, tá certo? Isso aqui não deve ser uma regra geral, nem praticado indiscriminadamente, tá certo? Jesus, ele restringe e ele combate os abusos que eram cometidos na época dele. Por exemplo, ó, João capítulo 4 e versículo de número 18, diz a palavra de Deus, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, Jesus ele está combatendo alguns abusos que tinha na sua época. Em Mateus 19, do 3 ao 12, Jesus deixa claro, irmãos, que o divórcio não foi uma instituição divina, mas humana. Ele diz assim, ó, pela dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, você observa que o divórcio não veio por causa do adultério. Ele foi permitido por causa da degeneração da raça humana, né, irmãos? Para salvar a raça humana. Então, esse texto não quer dizer que Jesus estava ensinando que a parte inocente ela deve divorciar do cônjuge infiel, né? Mesmo tendo base legal para o divórcio. Jesus nunca estimulou ou encorajou o divórcio em contextualização alguma, né? Mas que o único divórcio e o novo casamento não equivalia ao adultério, tá certo? Era o da parte inocente, né? Cujo cônjuge for infiel. Divórcio não deve ser a primeira opção em infidelidade conjugal. A primeira opção deve ser o perdão. Lucas 17 e versículo de número 4, a Bíblia Sagrada vai nos dizer o seguinte, ó. A Bíblia diz assim, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Né, irmãos? Se a pessoa vier dizendo para você que foi arrependido, que se arrependeu, então perdoe. Tá certo? Marcos 10, do 2 ao 12, ainda que o texto não traga a expressão, né? Exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a passagem de Marcos 10, do 2 ao 12, percebe-se que ela está em perfeita harmonia com Mateus 5, 31 e 32 e Mateus 19, do 3 ao 12 também, que eu falei anteriormente. Nas epístolas paulinas, irmãos,
tem algumas recomendações. Primeiro, aos casais crentes. Presta atenção em 1 aos Coríntios, não é? Capítulo de número 10, aliás, capítulo 7, me perdoe. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos de número 10 e 11. Diz assim, ó. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o apóstolo Paulo, claramente nessa passagem, ele fala de casais mistos, né? E também de casais crentes. No versículo 10, ele condena, irmãos, terminantemente a separação do casal crente. Né? Então, não existe, à luz da Bíblia, lógico, base legal para o divórcio, exceto em situação excepcional de infidelidade conjugal, né? Ou prostituição. A lei do país que permite o divórcio não está acima da palavra de Deus. Tá certo? Isso aqui é algo que é duro, mas que as pessoas elas sempre usam argumentos de que não, mas secularmente nós temos direito. Mas quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus, ela não só é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática para a gente, quando ela traz bênção na nossa vida, mas também ela é a palavra de Deus quando ela nos adverte, nos posiciona, nos direciona sobre determinados assuntos, nesse caso aqui, sobre a questão do divórcio. Então, a conduta do cristão, ela não é norteada pela lei, ela é norteada pelas escrituras, não é, irmãos? Não pela lei secular. O cristão deve seguir o padrão bíblico do casamento, que é o quê? A indissolubilidade do casamento. Os versículos 12 a 15, o apóstolo Paulo, ainda do capítulo 7, 1 aos Coríntios, ele diz assim, ó, mas aos outros, ou seja, aos outros tipos de casal, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente, ela é santificada pelo marido. De sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-te, porque nesse caso o irmão ou a irmã não estará sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então, em caso de casamento misto, o apóstolo Paulo, ele recomenda que se o cônjuge descrente consente em viver como cristão, não deixe, nem homem nem mulher, tá certo? Não deixe. Porém, se é no caso do homem é a esposa, no caso da mulher é o marido, né? Porém, se o cônjuge descrente quiser apartar-se do casamento, quiser separar-se, casamento não é obrigatório, né? Depois da separação, o cônjuge crente estará livre para contrair novas núpcias, né? Em outras palavras, o divórcio, irmãos, nas escrituras só é permitido em dois casos, não é? Primeiro, a parte inocente pode divorciar-se de seu companheiro, né? Caso este seja culpado de imoralidade, o crente pode concordar com a deserção do seu cônjuge incrédulo, se esse se recusar vivendo em sua companhia. Agora, em tudo isso, eu quero deixar uma observação interessante. Esse assunto, irmãos, ele não se encerra aqui, é um assunto extremamente complexo. Então, há situações que envolvem divórcios que são extremamente complexas. Então, nesse caso,
é prática da nossa igreja levar o assunto ao pastor da igreja, né, irmãos? Que dará a visão bíblica específica sobre cada caso. Né? Pastor, cita um caso aí para aliviar o nosso coração e tirar um pouco a atenção da aula. Por exemplo, no caso de violência comprovada contra a mulher, né, irmãos? Marido espancador, sem futuro, sem vergonha, que espanca a esposa. Nesse caso, é um caso que deve ser levado, não é? Que eu não falei aqui, eu falei só de infidelidade conjugal, de cônjuge incrédulo desertado o casamento, abandonar o outro. Mas no caso de violência doméstica comprovada, o mais comum é de homem contra mulher, mas existe também violência de mulher contra homem. E outros casos mais, né, irmãos? Como, por exemplo, os crimes hediondos, né? Outras coisas mais que podem surgir. Então, nesse caso, o pastor da igreja, ele deve ser consultado para ele dar uma visão bíblica, né? Lembrando que o pastor da igreja ele não é um juiz de direito, ele é um sacerdote. Ele deve andar em conformidade com a Bíblia. Agora, irmãos, vou falar um pouco sobre a sutileza da normalização do divórcio. Né? Primeiro, esse é o aspecto legal. Então, falando em específico da legislação brasileira, ela já foi muito mais rígida quando o assunto é divórcio. Né? Nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. E, a partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se, né, e recasar quantas vezes fosse preciso, desde que houvesse o divórcio, né, a separação legal. Então, no aspecto legal, a legislação brasileira é muito fácil alguém se divorciar e casar novamente. Eu não vou dar aula de como se divorciar, mas só para os irmãos terem ideia, se não tem herança envolvida, né? Não tem, e há um comum acordo entre o divórcio não dura 20 minutos, é só ir no cartório e fazer o divórcio, pronto. Né? Lógico, se tiver filho e tiver questão de herança envolvida, aí sim vai para a questão de espólio, enfim, né? Tem várias outras coisas aí que são levadas em consideração, aí demora mais um pouco. Mas, como eu estou dizendo, não vou ensinar ninguém a se divorciar aqui. Também o divórcio no seu aspecto moral. Então, além do aspecto legal do divórcio, né, como cristãos, nós precisamos atentar também, irmãos, para o seu aspecto moral. Então, para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Né? Para os descrentes é assim, ó, eles já casam, por sinal, as pessoas hoje não querem nem se comprometer civilmente. O que é que elas fazem? Elas fazem um contrato, porque e no contrato elas já prevêem a cláusula do divórcio. Ou seja, eu estou casando, mas eu não sou obrigado a ficar com você, eu posso me divorciar a hora que quiser. Né? Então, para a pessoa que não é crente, é assim que funciona. O Estado garante, né, o seu aspecto legal. Contudo, as escrituras sagradas são quem definem o aspecto moral. Então, trocar a esposa por uma esposa mais jovem ou abandonar o marido por um marido mais rico e famoso são práticas, irmãos, que são comuns no mundo, né? E que contam com o amparo legal do Estado. Tá certo? Agora, eu poderia citar outros casos aqui. Por exemplo, vamos casar só para passar o carnaval casado, depois a gente separa. Coisa do mundo, né, irmãos? Mas nós não somos do mundo, nós somos crentes. Então, essa questão aí, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? Né? Por exemplo, no caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta o aspecto moral do divórcio. Né? Alguns se divorciam, mas nunca, irmãos, deveriam ter feito isso. O preço a se pagar é muito caro. Né, irmãos? Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente, eles terminam
de maneira quase que inevitável, extremamente machucados. Então, nós temos exemplos em nossa volta claros em relação a essa situação. Agora, irmãos, o divórcio e a prática pastoral, né? A pessoa divorciada é uma pessoa, irmãos, e como tal, né? Ou seja, como divorciada, ela deve ser vista, né? Então, quem passou por um processo de divórcio sabe como isso é uma coisa extremamente traumática, né? A pessoa divorciada, e nós conhecemos casos, nós, que eu digo eu e os irmãos que estão participando dessa pré-aula, conhece casos de pessoas que se divorciaram. E, no meu caso, não é, irmãos, que exerço a função pastoral, eu lido todos os dias praticamente com pessoas que sentem, né, colocam, trazem como sequela do divórcio o sentimento de rejeição, né, irmão? Medo, abandono, que sentimentos que muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação por anos e anos, e alguns nunca conseguem se libertar. Então, isso fica muito mais complexo, bem mais complicado, quando existem filhos, né, irmãos? São gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, tá certo? Mas nunca a forma mais adequada de ser buscada. Então, divorciados, eles devem buscar, né, irmãos, aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico também não deve ser negligenciado. Não pode ser uma situação que não se deve ser levada em consideração. Eu vou falar da prática pastoral, é que nós temos situações de pessoas, por exemplo, também, além do sentimento de rejeição e abandono, há uma certa fragilidade emocional e a pessoa divorciada, ela fica sujeita a essa fragilidade. E acreditem, existem especialistas em explorar certas fragilidades. Por exemplo, uma mulher divorciada, ela é vista por muitos meios, não é, como uma presa fácil, tanto no sentido moral como no sentido sexual. Tá certo, irmãos? Tanto homem como mulher. A mulher mais, mas também existem casos de homens, não é? Então, o divorciado como cristão, nesse sentido aqui, outra coisa que cerca quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição como membro da igreja. E irmãos, essa é uma situação que é desafiadora à atividade pastoral nos dias de hoje. Né? Os pastores são desafiados a como tratar essas questões diariamente. Então, os casos de divórcio se multiplicam e as razões para o divórcio, as razões que motivam para o divórcio, nem sempre estão previstas na Bíblia Sagrada, como eu citei alguns casos aqui. Então, cada situação ela deve ser analisada com muito cuidado, com muita cautela. Isso aqui serve para acalmar o coração daqueles irmãos que, meu Deus, estou assistindo essa aula e estou apanhando e já estou no inferno. Não, cada caso deve ser analisado com muito cuidado, com um carinho especial, né, irmão? De forma que o divorciado ele não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, não é? Porém, ele deve estar sujeito à palavra de Deus, né? Então, esse amor da palavra de Deus, esse amor de Deus, não pode servir de justificativa para anular a justiça de Deus. E a justiça de Deus exige uma vida que se oriente pela palavra de Deus. Nós não podemos ter em nenhum tipo de pecado, não é? E também no divórcio,
na questão do divórcio, nós não podemos praticar com o argumento de que Deus é amor e ele nos perdoa. Né, irmãos? Existe a questão da justiça. Você continua sendo amado por Deus, mas vai sofrer as consequências do ato que cometeu. Tá certo? Então, para concluir, você observa que a normalização do divórcio é um desafio, irmãos, e é uma questão sutil que a gente deve tomar muito cuidado. Qual é a regra principal? Não se divorcie, tá certo? Não se divorcie. A regra principal é a busca pelo perdão, né, irmãos? Então, o divórcio é sobre eu procurei mostrar aqui para os irmãos a questão do divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e contextualizações. Então, observamos que há, na atualidade, uma tendência entre os cristãos enxergarem o divórcio como uma coisa normal. E essa, irmãos, é uma postura perigosa, arriscada, é uma postura pecaminosa. E isso porque as escrituras elas contêm princípios e preceitos que devem moldar os relacionamentos humanos. E esses princípios e preceitos, eles devem ser levados em consideração sempre. Né, irmãos? O casamento ele é uma instituição divina e ele reflete o ideal de Deus. Nunca esqueça. O casamento é monogâmico, heterossexual e ele é indissolúvel. Tá certo? Então, nós aprendemos que o projeto original de Deus sempre será a indissolubilidade do casamento. Né? Então, por causa da natureza humana extremamente degenerada pelo pecado, Moisés ele permitiu, mas ele não ordenou a carta de divórcio. No Novo Testamento, por questões banais, o indivíduo se divorciava. Né? Então, é por isso que Jesus restringe o divórcio completamente a relações sexuais ilícitas. Não é? Não estimula, Jesus não estimula, nunca estimulou, nem ordenou o divórcio, tá certo? Mas reconhece que na condição de degradação humana, essa possibilidade deveria existir como solução paliativa para uma humanidade, infelizmente, mergulhada no pecado. Que Deus nos livre, né, irmãos? Que Deus nos guarde, que o Senhor guarde o nosso casamento, que nós possamos todos os dias preservar o casamento na presença de Deus. Deus abençoe, queridos. Tenha uma excelente aula. Termine essa aula, irmãos, pedindo para cada um fechar os olhos e agradecer a Deus pela sua família. Obrigado, Senhor, por minha família e obrigado por meu nome estar escrito no livro da vida, né? Assim terminamos a aula sem tensão e a aula com todos felizes, com a certeza de que quando Jesus voltar, todos vão morar no céu. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor a todos. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 5, em nome de Jesus.